Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs e amados ouvintes, na noite desta quarta-feira, dia 18 de junho, às 21h com mais 3 minutos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus, desejando a todos uma excelente e abençoada noite. Eu quero agradecer e saudar o irmão Cláudio com a paz do Senhor, boa noite. A irmã Mara, Deus abençoe a paz do Senhor, boa noite. Seu esposo, o irmão Roberto, Deus lhe abençoe poderosamente. Eu quero também saudar a irmã Gabriela Fontes, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, que nos deu a vitória, chegamos ao 14º último dia do nosso propósito
Foram 14 dias de um santo jejum, de aquebrantamento, renúncia. E eu até me emociono porque estamos vivendo dias difíceis que raramente você vê homens e mulheres dispostos a renunciar muitas coisas para se aproximar do Cristo vivo. Chegamos ao final de 14 dias de jejum e oração, debaixo do tema para ver o invisível. E eu tenho convicção que dentre esses 14 dias, de alguma forma, através do invisível, Deus abriu seus olhos e mostrou o visível para você. E durante esses dias de busca intensa ao Senhor, clamando por discernimento, direção, cura, provisão, mesmo sem ver com os olhos naturais. E hoje é o dia que declaramos: o invisível tornará real. Irmãos, todo o tempo das nossas vidas, nós plantamos. No mundo espiritual não é diferente. Nós plantamos para que ao tempo do Senhor Deus poderemos colher. E eu creio que eu e você vamos colher para a glória de Deus. Irmão Dinésio, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amados, vamos ler o texto, são 21 horas com mais 6 minutos. E hoje eu já quero também trazer o despertamento aos irmãos para colocar aí na sua agenda e a programação 22, 23 e 24. Madrugada de domingo, madrugada de segunda e madrugada de terça. Se Deus assim permitir. Irmã Rosalina, paz do Senhor, boa noite. Nós vamos adentrarmos naquele propósito de oração. A minha madrugada com Deus. Hoje eu recebi um vídeo de um testemunho de uma coreana. E ela contando como a igreja cresceu na Coreia. Por causa das orações e dos cultos da madrugada. Se você soubesse o poder que tem na sua oração, no seu jejum, imagina você levantando na madrugada, na calada da noite, para ter um particular com o Senhor Jesus. Imagina só. Dobra a sua atenção. Finalizando esse propósito, pois oramos, e o tema foi Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não sei se o Dinésio está pelo celular ou no computador hoje, ele sempre está nos auxiliando com os capítulos e versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, foi o texto básico para esse propósito de 14 dias. Materializando a fé através do invisível para ver o impossível. Irmãos, aqui em minhas mãos, dentro desse frasco, eu tenho várias. Obrigado, Dinésio.
várias sementes. Aqui, mostrando assim para você, você fala, nossa, consigo visualizá-la. Eu tenho aqui sementes de mostardas. Essa semente que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 17, no versículo de número 20, a parte B do versículo, ele fala do grão de mostarda. E agora eu vou abrir, só que você não vai conseguir visualizar. Eu acho que não. Por quê, pastor? Porque eu vou tentar pegar aqui um grão. Vou tentar pegar aqui um grão. Eu vou tentar colocar aqui no meu dedo. Peguei. Meu Deus do céu, que profundo. Que profundo. Eu não sei se você está conseguindo visualizar. Aqui, ó, é um grão de mostarda no meu dedo. Tá vendo? Ó. Olha o tamanho do grão de mostarda no meu dedão. Esse aqui é o grão de mostarda que Jesus está falando em Mateus capítulo 17, versículo 20, a parte B do versículo. Jesus disse-lhe, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Olha aqui o mostarda, olha aqui o grão, olha aqui, ó. Olha o tamanho. Então Jesus está dizendo a mim e a você, se você tiver fé, como o tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e será feito. Dobra a sua atenção. Hoje, finalizando esse tópico, eu quero falar sobre o invisível se torna real, debaixo do tema que o Senhor me deu. Primeiro, presta atenção. No capítulo 11, de versículo 1 de Hebreus, nos traz uma revelação muito grande. A minha esposa já está nos dando a sua graça, né? A Gilmaia Souza, Deus abençoe. E é isso mesmo, irmã Mara. Bem pequenininho. Olha o que Jesus quer nos ensinar. Vamos lá. Eu tenho aqui 3 lições em Hebreus 11, 1. Primeira lição, a fé é a certeza, convicção interior. Irmãos, você ter convicção, certeza no seu interior, quando as coisas estão indo muito bem, é uma coisa. Mas ter uma certeza, uma convicção no seu interior, quando as coisas apontam de mal para pior, aí é outra coisa. E viver pela fé, buscando o sobrenatural, é isso. É enfrentar desafios que mexem com o nosso emocional, com o nosso psicológico, com a nossa faculdade mental, porque isso é fé. É aquilo que nós não estamos vendo. E principalmente nos dias de hoje, muitas pessoas se tornam incrédulas por não saber
entender, compreender ou aceitar a fé ou a vontade de Deus. Os discípulos é uma lição, tanto para a minha pessoa como para a sua. Então eu vejo aqui, não é sentimento. A fé, como eu já disse na live anterior, e repito nesta noite, no último dia, a fé não é um sentimento. A fé é a certeza. A fé não depende de provas visíveis, mas da confiança no caráter de Deus. Aí eu trago para vocês o exemplo bíblico de homens e mulheres, aleluia, louvado seja Deus, que tiveram que exercer. E a pergunta que não quer se calar hoje, será que eu e você juntos temos fé? Eu e você juntos cremos o que nós pregamos? Eu e você juntos cremos naquilo que buscamos? Porque eu me lembro que quando o Senhor Deus visita Abraão, agora imagina a estrutura. Imagina o Senhor Deus visitar você e falar assim: sai da casa do seu pai, sai da casa da tua mãe e olha que você tem o seu quarto, olha que você tem a sua estrutura, olha que você tem a sua ali, a sua vida estabilizada. Aí Deus fala para você: sai da tua casa, sai da terra dos teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. E agora? Automaticamente, não, Senhor, mas Senhor, não tem como, Senhor. Senhor, a minha vida está estabilizada aqui. Senhor, mas como que eu vou sair da minha casa? Senhor, olha aqui a minha estrutura. Irmãos, a fé é obedecer à voz do Criador. Largar tudo. Jesus, uma certa feita, ele diz: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. Tem que deixar pai e mãe e seguir-me. Mas hoje, nós cristãos, nós falamos que tem uma confiança, uma fé, mas o apego é maior do que o apego a Cristo Jesus. Eu estou falando, irmão, porque isso é uma realidade no nosso meio. Ao ler a Bíblia Sagrada e trazendo para os dias atuais, está cada dia mais difícil. Jesus nos aponta isso. Escuta. Então ele fala que a fé, irmãos, ela não depende de provas. Não, eu quero ver. Não, eu quero ver. Não. Se não. Você viu? Aí eu vi. Então você viu. Então você creu. Eu não vi. Então eu não creio. Tem pessoas dessa forma. Então eu vejo aqui que nós precisamos confiar na confiança do caráter de Deus. Deus é Deus. E quando ele fala, quando ele autoriza e quando ele manda, acabou. Ele está em cima e nós estamos embaixo. Ele é Senhor e nós somos servo. Ele manda e nós obedecemos. Aí eu falei a vocês, no Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da terra dos teus pais. Abraão caminhou sem saber para onde ir. Irmãos, não tinha uma bússola, não havia um GPS. Mas o Deus Todo-Poderoso que o chamou, que falou para ele sair, ele obedeceu, o guiou. Aleluia! E eu lhe pergunto nesta noite:
Será que a sua confiança tem sido tamanha no Deus que te chamou um dia das trevas para a luz? E esse Deus que te chamou, meus amados irmãos, não é poderoso para te guiar, para te sustentar, para te curar, para libertar e para fazer. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Abraão começa a caminhar sem saber para onde ia. Hoje, irmãos, estamos vivendo no meio de um povo que questiona todos e todos, e questiona até o próprio Deus. É por isso que eu tento entender que tem muitas pessoas que não conseguem alcançar o que Deus prometeu. Por quê? Porque é muito questionamento. Muito por quê? Se eu confio no Deus que tudo pode, aí eu paro e começo a analisar que quando o Senhor Deus traz um despertamento no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em pessoas, irmãos, que colocam a cabeça no travesseiro, fecham os olhos, porque tem um homem lá fora guardando a sua casa. Tem pessoas que conseguem adentrar numa aeronave, inclinar a sua cabeça, fechar os olhos, nem ser, muitas vezes nem vê o piloto, nem o copiloto, só ouve a voz do piloto. E confia a sua vida ao piloto daquela aeronave, uma aeronave que é guiada por computador, tecnologia. Aí o salmista, no Salmo 20, no verso 7, ele diz: uns confia em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Por quê? Porque as batalhas, irmãos, era conhecida como ganha pela quantidade de cavalos e de carros. Mas Davi confiava no Deus que tudo pode. E a pergunta que não quer se calar nesta noite: você tem colocado a sua confiança em quem? No advogado que decepcionou? Tem colocado a sua confiança em quem? Na esposa, no esposo, no filho, na filha? Hoje os filhos têm decepcionado tantos pais. E a confiança no pai do filho, se bobear no final, o filho coloca no asilo para não ter a responsabilidade de ficar cuidando. É uma realidade. Não adianta fugir dela. A Bíblia nos afirma em Mateus capítulo 24, uma das profecias, dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Olha como é que está. Pessoas matam por nada. E muitas vezes mata só para sustentar o prazer do ódio de matar e destruir. Mas nós, como igreja, estamos aqui para fazer a diferença. E Deus está falando comigo e com você pela palavra. Aí eu vejo Abraão caminhando sem saber para onde ia, mas ele obedeceu. Eu vejo Josué crendo na promessa mesmo preso. Perdão, José. José acreditou na promessa dos sonhos que ele teve mesmo preso. Quando ele estava preso, Deus deu para ele o sonho, a interpretação. E lá na frente Deus mudou a história dele. Agora eu te pergunto, mesmo na
na situação que você está, doente, desempregado, desempregada, sendo perseguido, sendo perseguida, o casamento, só Jesus sabe como você está vivendo. E a pergunta é: como é que está a sua confiança na promessa daquele que te fez, que é fiel para cumprir? Jeremias 1,12: eu velo sobre a minha palavra para fazer a cumprir. Deus não mudou. Ele ainda faz. E a pergunta é: então por que, pastor, eu não vejo acontecer hoje? Por causa do homem, por causa da ganância, por causa da matéria. Raciocina comigo, escuta. Deus quer fazer. Mas hoje, se levantar 1 ou 2, 3 com dom de curas, e pessoas com câncer em fase terminal que acabou, e aí essa pessoa é usada por Deus, vai lá, faz uma oração, e a pessoa que estava com câncer estava amarela, na hora, em segundos, começa a vomitar e colocar o câncer para fora. Como é que vai ficar essa pessoa? Os holofotes em cima dela. A glória de Deus vai embora. Aí a glória passa a ser do homem. Preste atenção. Se o Senhor Deus te prometeu, você só precisa crer. Mesmo quando tudo diz ao contrário. Não. Aí eu paro e começo a analisar. O invisível já é real no mundo espiritual. Porque se você quer ver as coisas acontecer, meus queridos, você tem que andar no espírito, não na carne. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Gálatas capítulo 5, 17. A concupiscência da carne. A luta entre a carne e o Espírito. Então, meus amados irmãos, isso é muito sério. Se eu quero ver as coisas no mundo espiritual, um exemplo, eu nitidamente, pela misericórdia do Eterno, eu já vi demônios com esses próprios olhos. Mas para eu ver o Senhor Deus, Ele me fez ver com os olhos espirituais, usando o meu físico. Quem está entendendo? Se você chegar no meu YouTuber e pegar vídeos antigos, você vai ver trabalho de libertação. Demônio sendo manifestado na vida de pessoas e Deus falando e mostrando, expulsando no nome de Jesus. Então estou falando a você algo muito importante. Se você quer viver neste mundo, como eu já disse, que a oração é uma questão de sobrevivência, você precisa andar em espírito. Você precisa ter uma visão espiritual. Porque se você andar totalmente com os olhos naturais na carne, irmãos, você não vai conseguir nem sair de casa. Porque o campo está minado. Está feio as coisas lá fora. E sem contar, em muitos lares também está pior ainda. Você sabia que não é a esperança que sustenta a fé? Porque tem pessoas que dizem, eu tenho esperança. Mas a esperança não sustenta a fé. Quem sustenta a fé, a esperança, é a fé. É a fé que sustenta a esperança. Por quê, pastor? Porque a esperança, ela é gerada naquilo que você vê. Você vê uma reação, você fala, nossa, eu tenho esperança. Mas a fé é quando você não vê nada. A fé é quando vem um diagnóstico
E aí você apalpa a mama, tem um nódulo ali, e ali você está vendo o nódulo apertando, mas a fé diz: o meu Deus é poderoso para me curar. Pastor, então como que eu vou ver o agir de Deus, como o Senhor disse, através da semente ou do grão de mostarda? Ele está mostrando aqui que ali ele não estava humilhando os discípulos, porque ele chama os discípulos à parte. Acompanha comigo. Acompanha comigo aqui no versículo de número... Deixa eu pegar aqui. Versículo 19. 17 e 19. Então os discípulos aproximaram de Jesus. Presta atenção. Porque Jesus expulsa um demônio do corpo do menino, pois o pai havia procurado os discípulos não conseguiram expulsá-lo. Então preste atenção no texto para que você entenda sobre o grão de mostarda. Está dentro do propósito. Escuta. 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. Só entre eles. Jesus não expôs eles para o povo. Chama eles em particular e diz assim, ó. E disse: por que não podemos nos expulsá-lo? Aí Jesus disse, versículo 20, e Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Mas espera aí, pastor. Se a fé, Jesus compara o tamanho de um grão de mostarda que é pequena, então por que Jesus diz aqui, por causa da sua pequena fé? Aí ele disse: porque em verdade vos digo, se tiver de fé, como um grão de mostarda. Ele compara, ele não está falando como tem que ser. Ele está comparando. Você não, irmão, não existe uma fé grande e uma fé pequena. Existe uma única fé. Fé. Aí ele está dizendo aqui, ó. Em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, diremos este monte. Monte está falando de obstáculo. Monte está falando de problemas. Monte está falando de dificuldades. Jesus está dizendo, se tem um problema, se tem uma dificuldade, não foca os seus olhos no problema. Não foca os seus olhos na dificuldade. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Se afasta. Não entendi, pastor. Se afasta do problema. Se o problema é o seu filho, se o problema é sua filha, se o problema é o seu esposo, se o problema é sua esposa, se o problema é um local de trabalho, o problema é... Irmãos, Jesus está dizendo, como ele está falando de se afastar, ele está falando, ei, busca a Deus e tira os olhos do problema. Se afastar é buscar a Deus. Se afastar é você deixar o problema de lado e buscar a Deus em jejum. É buscar a Deus em oração. Porque se você bater de frente com esse problema, você vai perder, porque a sua luta e a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, aí você nunca vai ver acontecer. Mas Jesus disse: afasta, me busca, me fortalece. E direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ó, olha a situação aqui, ó. Pastor, como que eu alimento a minha fé? Orando e jejuando e lendo a palavra. Vou repetir o que eu já disse, Romanos capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem através da oração. A fé, ela vem através do jejum para quebrantar a carne e da leitura da palavra.
Porque é a palavra que é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aí você ora em cima da palavra. Senhor, se o Senhor Deus fez na vida de Abraão, se o Senhor fez na vida de Davi, e se você fez na vida de Jairo, eu creio que o Senhor pode fazer na minha, Senhor. Ainda que eu não me comporto como eles se comportaram, mas eu coloco a minha vida diante de ti por intermédio da palavra. Aí eu volto só para vocês entenderem o peso da palavra. A mulher do fluxo de sangue ouviu a palavra, ouviu falar de Jesus, tomou atitude. Aí eu volto a falar de um homem chamado Bartimeu. Ouviu falar de Jesus, gritou e tomou a posse. Então eu te pergunto, há quanto tempo tu está na igreja? Há quantas lives você tem feito comigo? E aí, os discípulos, no 19 ainda, do 17 e 19 de Mateus, eles, olha só, na parte B, eles fizeram a pergunta: por que não podemos nós expulsá-los? Aí Jesus disse uma coisa muito importante, ó, por causa da vossa pequena fé. Quando ele está falando aqui, ele está falando de uma preparação. Uma preparação. 14 dias você se preparou em jejum e oração. 14 dias chorando. 14 dias se alimentando. 14 dias orando, buscando a graça de Deus. Aí, o seu testemunho está sendo escrito no invisível. Continua crendo, mesmo no silêncio. Por quê, pastor? A fé é a prova das coisas que não se vê. A fé é a evidência no mundo espiritual de que algo já existe, embora os olhos não ainda enxergam. Meu Deus do céu. Abarachura balagase. O interessante é o que Jesus fala aos discípulos acerca da pergunta que eles fizeram no versículo 19. Por que nós não conseguimos expulsá-los? Eu quero voltar aqui e dizer a você que quando eu e você pegamos, enviamos as fotos, enviamos os pedidos, esse livro foi consagrado e nós escrevemos. Hoje o testemunho está sendo antecipado. Declare pela fé aquilo que você ainda não viu. Eu escrevi aqui. Proclame em voz alta: eu verei o que Deus prometeu. O invisível se tornar real na minha vida. O que os olhos não viram, Deus preparou para mim. Toma posse dessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu quero que você tome posse desse capítulo, ou melhor dizendo, desse versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu quero que você tome posse desse versículo para a sua vida. O que os olhos não viram e o que o ouvido não ouviu é o que Deus está preparando. Aleluia. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Não deixe o adversário te enganar. Não deixe.
Escuta, para eu concluir. A fé que nos sustenta, escuta, tem irmãos tomando posse. Tem irmão tomando posse. Isso alegra o meu coração. É você estar mostrando para o inferno que custe o que custar, passe o que passar. Ninguém vai roubar o que Deus já traçou para a sua vida. A fé que nos sustenta, ou que nos sustentou, até aqui, é a fé que vai nos levar à conquista. Olha para você hoje. Quantos anos você tem? Olha o que você já passou. Olha o que você já vivenciou. Os céus se moverão nesses 14 dias. Ainda que você não tenha visto nada acontecer. O mundo, repetindo, o mundo espiritual foi ativado. Pastor, como o senhor pode me provar isso, pastor? Para eu finalizar, o que eu vou ler agora. E eu vou pedir o Dinésio, por favor, para colocar na tela, tá? O que eu vou te provar pela palavra. Aqui, ó. Os céus se moveram nesse 14 dias. E o Dinésio vai colocar aí o capítulo 17, versículo 21 de Mateus. 17, 21. Olha só. Os céus se moveram nesses 14 dias. Ainda que você não tenha visto nada acontecer, o mundo espiritual foi ativado. Por que, pastor, foi ativado? Como só pode me provar, pastor? Porque no capítulo 17, versículo 21, Jesus afirmando o próprio. Olha o que ele afirma a mim e a você. Dizendo, 17, 21, Mateus. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Não vai ficar na sua frente. Não vai ficar na sua casa. Não vai ficar na sua família. Não vai ficar no seu local de trabalho. Não vai ficar no seu corpo. Foram 14 dias de jejum. 14 dias de oração. E Jesus afirma, tá? Mostrando no versículo 19 por quê? Eles não tiveram condições de expulsar aquele tipo de demônio. Jesus falou que é no teu nome, mas tem que ter uma preparação. Se fosse assim, um bêbado, um drogado, um nóia, uma meretriz, expulsava os demônios. Se fosse assim, os filhos de Ceifas, lá em Atos 19, tinham expulsado os demônios. Mas quando eles foram, o demônio deu uma surra neles. Então o Senhor está mostrando a mim e a você aqui. É a autoridade que Deus te constitui quando você busca Ele, quando você consagra a sua vida, quando você começa a renunciar. E você renunciou 14 dias para buscar a face do Pai. E não vai ficar assim, não. Alguma coisa vai acontecer e eu vou ser mais ousado pelo Espírito. Ei, já está acontecendo. Então você que quer aprender mais
e se aproximar mais de Deus no Espírito, você está pelo caminho certo. O caminho da oração e do jejum. Porque, finalizando, mas essa casta de demônios não era um só. Não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí a pergunta é, então, pastor, eu tenho que chegar, tem uma pessoa endemoniada ali, tem uma pessoa possessa ali, não é endemoniada, é possessa. Eu tenho que chegar, levantar as mãos e fazer uma oração. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Não. Presta atenção no texto. Presta atenção no texto. Ó. Por que Jesus não fala primeiro o jejum e depois a oração? Por que ele fala primeiro a oração e depois o jejum? Porque a oração é uma preparação. E o jejum é o aquebrantamento para você ouvir a voz de Deus. Porque tem pessoas que pensam que vai conseguir vencer o demônio expulsando ele porque jejua muito e não ora nada. É por isso que Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai. Ele não fala jejua e ora. Não, ele diz vigiai e orai. A oração é fundamental. Eu já falei e repito, a oração é uma questão de sobrevivência. É por isso que poucas pessoas querem orar. Por isso que poucas pessoas oram. E eu te digo uma verdade. Se você não começar a levantar o altar da oração na sua vida, você vai passar a ser uma presa fácil. Mas se você começar a levantar o altar da oração, você vai viver coisas sobrenaturais. Finalizando com essa palavra. Jesus disse, senão pela oração. A oração é uma preparação, ou seja, Jesus mais orou. É por isso que ele dá o exemplo no capítulo 4 de Mateus, que ele jejua só 40 dias e 40 noites, para o ministério de 3 anos. Eu não vejo depois Jesus jejuando de novo. Mas Jesus, ele jejua, passa o ministério e vai para o Pai. Mas a igreja fica. Então a igreja tem que dar continuidade aos ensinamentos. Ele fez aquilo, ou seja, ele jejuou para dar um exemplo. E eu encontro pessoas hoje falando, eu não preciso mais jejuar, porque Jesus jejuou. Os discípulos estavam com Jesus e não jejuaram e não tiveram autoridade para expulsar os demônios. Então, ou seja, eles nem jejuavam e nem oravam. Porque eles estavam confortáveis. Quantas pessoas estão dessa forma? Sendo sustentado com a fé dos outros. Sendo sustentado pelas orações dos outros. Você ora por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Você precisa começar a ter um relacionamento com o Pai pelo jejum e a oração para ver as coisas acontecer na sua vida e através da sua vida. Deus não quer que você fique somente na plateia. Deus não quer que você fique sentada e vendo as pessoas. O Senhor Deus quer que você sobe no altar. E aqueles que estão embaixo vê você contando o que Deus fez e está fazendo. Essa é a palavra final para esse último dia. Ore com o pastor. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração,
crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, diante da Tua presença, eu venho com gratidão diante dos meus irmãos e das minhas irmãs, agradecer ao Senhor pela oportunidade de adentrarmos a Tua presença. Pois hoje, Pai, agradecemos ao Senhor pelo encerramento, meu Deus, deste propósito de 14 dias de jejum e oração. Foram dias, meu Deus e meu Pai, de busca, de renúncia, entrega e fé. E agora, diante da Tua presença, declaramos que cremos no invisível, cremos nas promessas que ainda não se cumpriram, nas respostas que ainda não chegaram, nos milagres que ainda não vimos. Ó glorioso Deus, Pai, conforme diz a Tua palavra, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Aleluia! Oh, ragaracherabacalavas. E por isso mesmo, sem ver, com os olhos naturais, escolhemos crer com os olhos espirituais. Sabemos, ó Deus, que o Senhor trabalhou em nossa vida, meu Deus, em cada clamor, em cada lágrima, em cada súplica derramada ao longo desse propósito, Deus. Aleluia. Oh, ragarachou, blalas, que anarachubinas. Senhor, fortaleça agora a nossa fé. Que, ó Deus e Pai, que ela não seja apenas, meu Deus, uma emoção momentânea, mas uma convicção profunda de que Tu és fiel, mesmo quando tudo parece parado. Nós cremos que o invisível está sendo, ó Deus, movimentado. Meu Deus, está se movendo em nosso favor. E que tudo, meu Pai querido, que o Senhor lhes prometeu, cremos, meu Deus querido, que há de se cumprir. A Tua mão, ó Deus poderosa, está agindo em nosso favor. Aqueles que Te buscam, meu Deus querido, declaramos que o Senhor, que as portas se abrirão, nos seus tempos, meu Deus, as coisas irão acontecer, que as enfermidades serão curadas, meu Deus, que os lares serão restaurados, que os sonhos que parecem esquecidos, ó Pai, ressurgirão como forças, aleluia. Que aquilo que estava oculto se tornará visível para a glória do Teu santo nome. Senhor, olha quantos irmãos, quantas irmãs acreditaram, meu Deus, nesse chamado, nessa convocação para esses 14 dias de jejum e oração. Meu Deus,
eles acreditaram de tal forma que enviaram os pedidos, enviaram as fotos, meu Deus, que foram coladas no livro da providência divina. Senhor, foi 14 dias, eu ali dentro do vale da oração. Meu Deus, aquele propósito que o Senhor me deu condições de fazer, de 24 horas, meu Pai, trancado dentro daquele vale. Ó Deus querido, e na madrugada, Pai, consagrando este livro, meu Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu peço humildemente que o Senhor incline os seus ouvidos e ouvi as nossas súplicas, pois consagramos este último dia como um altar profético e selamos cada pedido, cada oração, a cada, meu Deus, expectativa, e que testemunhos venham, e que a vitória floresça, e que o teu nome seja exaltado em tudo. É por isso, meu Pai, que nós lhe pedimos, em o nome do Senhor Jesus, e nós cremos e esperamos e recebemos as promessas da parte do Senhor. Pai, eu creio que frutos desse propósito já começaram a se manifestar. Eu creio, meu Deus, que frutos, meu Pai, de cada jejum, de cada oração, de cada lágrima, cada palavra ministrada, que foram, meu Deus, nesses 14 dias, está registrada no céu. Meu Deus, como eu profetizei, meu Deus, que o céu, meu Pai, está aberto. Representa, meu Pai, a movimentação dos anjos. Meu Deus, quando os anjos sobem, meu Deus, eles sobem, meu Pai, com a nossa petição. E quando eles descem com as nossas respostas. Pai, que haja testemunho dentro dos lares, que haja testemunho no meio da família, que haja testemunho, meu Pai querido, na vida individual, que haja testemunho na vida pessoal, que haja testemunho na vida financeira, na vida profissional, no físico, meu Deus, no psicológico, no emocional, que haja testemunhos, meu Deus, e o teu nome será glorificado. Pai, assim eu oro, finalizando este último dia desse propósito, agradecido em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E você que acabou de orar comigo, materializando a fé, pega o seu copo com água e juntos oremos e consagremos ao Senhor. Querido Deus, sobre esta mesa está o livro da providência divina. E dentro deste livro, nas páginas, pedidos, fotos de vidas, famílias, ó Pai, móveis, imóveis, sonhos, projetos. Consagro a Ti, Pai, pois nós cremos que milagres irão acontecer. Pai, eu quero consagrar agora esta água, que está aqui nas minhas mãos e na mão dos Teus filhos. Eu consagro em nome de Jesus. Pai, quando eles fizerem uso desta água, da forma que o Senhor orientar, que resposta venha, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, a igreja diz comigo amém
e faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer ao Senhor Deus pela sua vida, que acreditando no ministério que Deus me confiou, ouvindo e recebeu o chamado e adentrou comigo nesse propósito de 14 dias. Agora você vai ver e vai aguardar, não com ansiedade, mas com confiança e esperança e fé, que vai acontecer ao tempo dele na sua vida e através da sua vida. Eu quero já te convocar, uma convocação para mais um propósito, só que desta vez é de madrugada. Coloca aí na sua agenda, com a permissão do Senhor Deus, no próximo dia 22, 23 e 24. Domingo, segunda e terça. As 3 madrugadas. A minha madrugada com Deus. Das 3 horas até as 3:30. Vão ser meia hora de oração. Ei, se 1 minuto de oração já move o céu, se segundo de oração já move o céu, imagina meia hora de oração. Então eu convido a você, mas eu quero que você abra um propósito e ore comigo. Repetindo 22, 23 e 24. Por favor, venha orar com o pastor. Ei, se você levantasse de madrugada, se agasalhasse todinho, entrava no seu carro, ou subia na moto, ou pegava um metrô, ou pegava uma van, um ônibus, para ir até o templo, pagar passagem, gastar combustível para orar, eu entendo. Ei, mas é no conforto do seu lar. É no conforto da sua casa. Você vai levantar da sua cama, se a sua esposa concordar, o seu esposo concordar, vocês levantam juntos e oram ali, no pé da cama. Se ele não concordar e ela não concordar, você levanta no seu horário e vai lá para a sala. Vai para o outro quarto. Se o seu esposo não quer orar, deixa ele, porque a salvação é individual. Se a sua esposa não quer orar, deixa ela. A salvação é individual. Se o seu filho não quer buscar, deixa ele. A salvação é individual, faz a sua parte. Então eu quero te convidar para estar comigo nesse propósito. 22, 23 e 24. Às 3 da manhã, eu já entro com a permissão do Senhor, eu só cumprimento os irmãos, já entro orando. Eu entro aproximadamente 5 para as 3, mais ou menos, e já entro orando. Então, coloca aí, em nome de Jesus. Vem orar comigo. Vem orar. Eu quero chamar a atenção para aqueles que são fiéis, para nos ajudar. Pastor, eu quero enviar, eu quero ser um dizimista desta obra. Eu quero ser um ofertante desta obra. Eu quero ser um mantenedor desta obra. Eu quero enviar meu dízimo, pastor, como é que eu faço? Eu tenho o número do Pix e o número da Caixa Econômica Federal. Dinésio, muito obrigado mais uma vez. O Dinésio acabou de colocar aí. Tem o número da Caixa Econômica Federal. Tem aí o número do Pix.
Esse aí é o link do YouTube, onde muitas pessoas têm se manifestado para a glória de Deus, né, pedindo os pedidos de oração. Mas eu creio que Deus vai levantar mantenedores para esta obra. Vai continuar levantando dizimista para esta obra. Vai levantar ofertante para esta obra. Então, para finalizar, eu peço que você nos ajude. Tem aí na tela do seu aparelho o número do WhatsApp da oração, que você pode compartilhar com quem você quiser. E você também pode estar enviando o seu pedido no nome de Jesus. Amém? Eu vou agora orar com você. Eu vou tirar alguns dias para descansar. Então hoje é 18, eu vou descansar 19, 20, 21, né? 3 dias. Vou tirar para descansar 3 dias. No dia 22, já estamos aqui juntinhos, no nome do Senhor Jesus. E aí já estou orando, tá? Para Deus já me revelar o próximo propósito. Aqui não para, meus queridos. Nós só descansamos, mas não paramos. Amém? Então, eu tenho certeza que Deus está te fortalecendo e continuar te fortalecerá em nome de Jesus. Aí hoje você vai estar lendo, meditando no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Leia o Salmo de número 93, tá? Para sua meditação e reflexão. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Agora faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira, feriado, venha ser uma quinta-feira de paz, livramentos nas estradas, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Eu aguardo você até o próximo domingo, às 3 da manhã. Então, a bem de verdade, já é a madrugada de segunda, porque era a madrugada de domingo para segunda. Então, tá ali, ó. Dia 22, que é o domingo. Então, fica atento. Fica atento, dia 22. Só confirmando, então, dia 22. Se é dia 22, então é na madrugada de domingo. Então, eu tenho que levantar, tenho que ficar ligado de sábado para domingo, tá? De sábado para domingo. Fica atento. Então, deu sábado, você coloca o seu celular para despertar. Deu sábado, dia 21, sábado 21, você coloca o seu celular para despertar. Por quê? Porque na madrugada de sábado para domingo. Então, ou seja, já na madrugada de domingo, mas você vai ter que colocar o celular no sábado para despertar às 3 horas do dia 22. Não esqueça. Amém? Fica atento. Deus abençoe, Deus vos guarde e até no próximo dia 22, na madrugada, no nome de Jesus.